Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre esporão de calcânio, tá? Aquela dor que dá bem aqui, ó. Fica igual um ganchinho assim, ó, quando faz o raio-x daquele ganchinho aqui, ó. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Estudando, porque vocês sabem, né, que pra gente falar do assunto a gente tem que estudar, tem que voltar lá, dar uma renovada de novo na memória e ver coisas novas, pesquisas novas que estão saindo sobre o assunto. Como o público que eu gosto mais de trabalhar é o público geriatra, então essa disfunção do esporão de calcânio é muito comum. Então a gente foi lá, se empenhou para trazer as últimas novidades para vocês sobre o assunto, tá bom? Então o que é o esporão do calcânio? Vamos começar já falando sobre isso. Esporão do calcânio ou esporão do calcanhar, dependendo da região, né? É um problema ortopédico que surge devido ao crescimento anormal da parte do osso do calcanhar, formando uma protuberância que pode provocar intensa dor na sola do pé, tá? Que é o que eu falei antes pra você, aquele ganchinho que nasce bem aqui no meio, tá? O esporão do calcânio surge habitualmente na base do osso do calcânio, como eu falei, como eu já mostrei para vocês aqui no pé, nosso pé de teste, nosso pé de amostra para vocês, porque como a gente ainda não tem uma tela, que meu sonho, meu projeto é ter uma tela para ir falando e mostrando para vocês, tá? Outro local que o esporão pode surgir é na região posterior do calcânio, tá? Próximo à inserção do tendão de Aquiles, bem aqui, ó, tendão de Aquiles. Lembra que o tendão vem aqui, ó? Então ele pode surgir aqui também. Ele costuma se desenvolver devido microtraumas, tá, gente? Então são traumas, como são microtraumas? Como que faz esses microtraumas? Impacto, perda de colchim gorduroso, que a gente perde o colchim gorduroso aqui também. Osteoporose, então vai fazendo os traumas e acaba tendo uma inflamação crônica na parte inferior do calcanhar, afetando não só o osso, mas também os tendões, o tendão, tá? Então é muito comum a gente ver as pessoas relatarem que tem dor também nessa região aqui, ó. Queima essa região aqui, né? Porque tem a inserção aqui em cima, aqui, ó. Vamos dizer que aqui seja a perna, tem a inserção e ele fica aqui embaixo, tá? Então, isso daí dá uma dor queimando a planta do pé. As múltiplos microtraumas é uma inflamação crônica ao longo de vários meses, favorecendo a calcificação dos tecidos ao redor do osso do calcânio, aqui, ó, que leva à formação do esporão. O que causa isso? Né? De repente eu estava andando, do nada começou a doer. Sempre usei chinelo, sempre andei bastante, fiz caminhadas e nunca doeu. Agora de repente começou a doer. O que é? Como que é? Como que começa? A gente tem aqui, ó, nessa região aqui, a gente tem uma fáscia. Como que eu vou explicar para vocês o que é uma fáscia? Aqui dentro tem uma fáscia que vai ligando aqui os dedos, ó. Ela sai daqui, ela tem um ponto aqui e ela vai aqui, ó, como se fosse uma teia, né? Essa ela fica presa aqui, ó, e aderida na base dos ossos do calcânio. Então, quando inflama isso aqui, eu tenho uma fascite, porque como eu falei para vocês, é uma fáscia, eu tenho uma fascite plantar, uma inflamação. Possui os mesmos fatores de risco, tá? Do esporão do calcânio. Então, é muito comum a gente confundir o esporão do calcânio com a fasciite ou vice-versa. Ou pode ter as duas juntas, tá? É bom quando não tem o problema, mas às vezes você tem o esporão e não tem a fascite. E às vezes você tem a fascite e não tem o esporão. E às vezes você tem as duas coisas juntas, né? Então, a dor é intensa. Como que é o tratamento? O tratamento é medicamentoso. Como que eu sinto isso quando eu levanto, eu coloco o pé no chão, parece que eu pisei num monte de caco de vidro.
Aí tem eu levo mais ou menos ali 1 hora, meia hora para conseguir botar o pé no chão, para conseguir andar. Então é uma dor muito severa, muito triste, muito causa de quedas. Às vezes a pessoa levanta e tá com essa dor e não sabe, né? Não tá acostumada e acaba caindo. Também um dos motivos de queda pode ser o esporão associado com a fasciite ou só o esporão, tá bom? Os fatores de risco que eu posso ter esse esporão. Idade acima de 40 anos. Por quê? Porque a gente perde, gente, gordura, tá? Aqui no pé também. Só ganha na barriga, tá? Só pra contar pra vocês. Na barriga a gente nas laterais. Aqui a gente vai perdendo. Perde aqui, ó. Colchinho gorduroso aqui, ó. Que a gente tem uma gordurinha aqui que sustenta o osso, né? Obesidade. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho 1,65 m, o meu corpo, a minha estrutura, meu coxim, meus ossos foram criados e são programados para sustentar 65 quilos. Mas aí eu estou acima do peso. Em vez de 65, eu estou com 85 ou 90. Então vai fazer com que eu force mais isso daqui, que o peso maior se acomode aqui, aonde eu vou mudar o passo. Então a obesidade é um dos fatores. Pé chato, sabe aquele pé desabado, que não tem o arco aqui, ó, que não tem essa voltinha aqui, ó, ele é chato, ele é como se fosse aqui, ó. Então, quando eu piso nesse movimento aqui. É um dos motivos de eu ter uma inflamação aqui. Ou pé cavo. Sabe aquelas pessoas que tem a abóboda plantar aqui bem intensa, que pisa aqui fica bem alto? Então, é um dos motivos. Prática de esportes de alto impacto nos pés, como corrida, balé e dança, tá? Balé fica aqui, ó. Então eu uso muito a ponta do pé, né? Então, vários motivos é a corrida também, né? Que vai fazer um impacto no pé. Eu já tenho mais de 40 anos. Eu tenho o pé chato ou o pé cavo. Eu pratico esportes de alto impacto. Então a possibilidade de eu ter é bem maior, tá? Outro motivo, trabalhar muito tempo em pé. Tem gente que trabalha, por exemplo, Vocês já viram o vigilante de banco? Que fica lá, de vez em quando eles trocam. Por quê? Porque se eu ficar 8 horas, eu vou ficar 8 horas em pé, ou 4 horas em pé, então eu vou estar forçando a estrutura, né? Então, professores, cirurgiões que trabalham, cirurgiões que fazem, tem cirurgia que dura 8 horas, 6 horas, dependendo da cirurgia, né? Segurança, que nem eu falei, trabalhador de fábrica, lembra de linha de produção, que fica lá, não pode se mexer. Eu tenho um colega, que inclusive faz tempo que eu não vejo ele, o Erivelso, e ele falava pra mim que ele trabalhava acho que era na negócio de celular, então que eles não podiam sair daquela mesa, lá tinha um processo que eles não podiam sair. Então ficar horas em pé é um dos fatores de risco para a gente ter o esporão do calcânio, tá? Outro motivo, esse é mais para as meninas. O salto, gente, porque o pé fica assim, ó. Então vou ter um encurtamento aqui e um excesso de peso aqui, ó, na ponta do pé, ó. Um encurtamento aqui, ó, que vou puxar. Então vou estar puxando. Cada vez que eu vou andar, que eu vou mudar o passo, o salto vai puxar. Então, salto alto é um dos fatores de risco para eu ter o esporão do calcânio. Os calçados pouco apropriados, como sapatos apertados, tá? Aperta, né? Perde a mobilidade do pé. Largos ou muito largos, que eu não perco a sustentação aqui, ó. O sapato fica muito largo, eu perco a sustentação aqui. Um dos motivos, quando a gente sempre fala da questão das palmilhas, que eu faço o ajuste também para quem tem problema de fascite ou de esporão de calcânio, as pessoas dizem, mas eu não posso usar no chinelo? Depende, tem palmilhas que eu posso usar no chinelo, depende do problema da pessoa. E tem problemas que eu preciso usar o sapato fechado, porque eu preciso sustentar o meu deambular, né? Então aqui, ó, por exemplo, esses são os fatores de risco, tá? A alteração na marcha é um dos fatores, tá? Como que altera a marcha, Janete? Como que eu altero o jeito que eu ando?
Hoje eu atendi uma paciente que ela mora nos Estados Unidos e ela fez uma cirurgia no pé, ortopédica. Fez uma correção de valgismo, o joanetes. Então, um pé ficou diferente do outro. O pé esquerdo foi onde teve mais problemas, foi uma cirurgia que não ocorreu como foi planejado, então ficou muito diferente a marcha dela. Ela teve dedos rodados, então ficou uma nhaca. Foi pior do que quando ela não tinha, quando ela não tinha feito a cirurgia, era melhor ela estar com o valgismo do que depois da cirurgia. Então isso fez com que mudasse a marcha dela, o jeito que ela anda. E o que aconteceu? A unha do dedão do áldice do outro pé começou a encravar. Por quê? Ela mudou o jeito que ela muda a marcha, que a marcha é mudada aqui, né? Como mexeu lá no outro pé, ela muda a marcha aqui, ó. Então acabou encravando, encrava a unha aqui, desse lado do dedo, do outro pé. Então mudança de marcha é um dos motivos de fazer também o esporão de calcânio. Eu piso diferente, começo a pisar diferente. Pisar com o pé torto, principalmente a parte de trás do pé, tá? Hoje eu vim andando porque a gente faz isso, viu? Depois que a gente começa a fazer podologia, fazer fisioterapia, fazer palmilha, a gente começa a observar como que as pessoas andam. A pessoa andava com essa parte totalmente deitada, ó, do pé. De um lado ela tinha aqui, ó, prono, e do outro lado ela tinha supino. De um lado ela tinha, ao contrário, gente, ó. De um lado ela pisava aqui de um pé, ela pisava aqui, e do outro lado ela pisava aqui, ó. Então, totalmente rodada a marcha. Ela andava como se ela estivesse rebolando. Quando ela mudava o passo, era como se ela fazia uma compensação no quadril. Então, essa criatura, ela tem dor desde lá do quadril, provavelmente tem dor nas costas, provavelmente tem dor de cabeça, não sabe nem por quê. Acha que é porque não dormiu bem, acha que é porque não comeu direito, acha por um monte de motivos. Mas, na verdade, é como que é o pé aqui embaixo. Então, ela rodava quando ela andava, tá? Então, é também um dos motivos da gente fazer o esporão do calcânio, é a mudança de marcha. Agora, vamos falar dos sintomas. Lembra que a gente falou que quando levanta, dói o pé, não sabe por que dói, e aí põe o pé no chão, aí pode cair, um monte de coisa, né? Então, os sintomas, como que eu sinto? Como que eu começo a sentir como que eu começo a descobrir que eu tenho um ossinho bem aqui? Tá? Como que eu sei disso? Só o fato de eu ter o ossinho aqui, ó, às vezes não dói. 95% dos pacientes que tem, a gente tem esse ossinho. Pena que eu não tenho, deixa eu ver se eu tenho o meu pezinho aqui. Ah, esse pezinho aqui eu tenho, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, nesse pezinho aqui eu tenho, ó, o ossinho aqui, ó. Então esse ossinho, ele existe, tá? Em 90% dos pacientes, você não sente nada nesse ossinho aqui. Normal, sendo normal, você usa o sapato normal, você pratica esporte, você dança, você pula e não sente nada. Mas, a partir do momento, começa a inflamar, né? E aí começa a doer. Para ver essa inflamação e essa dor na região do calcânio e da fáscia, geralmente, aqui, ó, para ter essa dor, precisa inflamar. Inflamou, e aí ele fica ali pegando e fica puxando aqui, ó. Puxa tudo aqui. Apesar de uma forma pontiaguda, a dor no esporão não costuma ocorrer pelo espetamento de alguma estrutura, tá? Não é que tá pegando lá, que tá espetando uma estrutura lá embaixo, não. Ela é um processo inflamatório. Então, por isso, quando a gente atende em parceria faz atendimento numa equipe multiprofissional, a gente chegou aqui, por exemplo, comigo na podologia, aí eu percebo que tem uma dor, que tem sintomas, eu vou lá canalizar esses sintomas. Eu sou uma podóloga que estou num bairro, ou eu sou uma podóloga que estou numa cidade onde eu não tenho essa parceria com o médico. O que eu vou sugerir para o meu paciente? Ó, você precisa ir no ortopedista. Ah, mas lá no SUS, lá na fila, demora muito, que é o que a gente escuta, né? Ah, mas lá na minha cidade ou lá no meu bairro, eu vou lá no postinho e ninguém me chama.
Então, você precisa trabalhar um processo de desinflamar, porque é uma inflamação que você está tendo aqui. Como a gente falou dos microtraumas, né? Ele vai se queixar de dor. Então, o que eu vou dizer para ele? Ó, uma das coisas que você pode fazer é, antes de levantar, fazer exercício. A gente está deitado, né? Você está deitado, tá com o pé assim, ó. Então, vai fazer um movimento para frente, para trás, rodar aqui, ó. Deixa eu botar bem aqui para aparecer para vocês. Rodar o pé, esticar, fazer o movimento de extensão, flexão, para um lado para o outro, com o calcanhar, com o pé assim, ó. Para quê? Para que eu faça um relaxamento nessa região, para que eu não sinta ou diminua bastante a dor quando eu coloco meu pé no chão, tá? Uma coisa que é muito importante a gente dizer e que é assim, que geralmente a gente não sabe, que o esporão, o esporão de calcânio, ele não provoca a fascite plantar, que nem eu falei antes, né? Que ela pode estar associada, que a face fica aqui. Como aqui é muito próximo, então às vezes inflama os dois. Mas a fascite, a inflamação aqui, não é responsável pela inflamação aqui, ó, pelo esporão de calcânio, que é o que a gente está falando hoje. Portanto, não é o esporão e sim o que causa a dor. Porque, como a gente já falou antes, eu tenho esse ossínio e se não tiver inflamado, não vai doer, tá? Quando dói aqui, na verdade, é um sinal para mim de que eu tô tendo uma inflamação, que eu tô tendo um trauma, quando eu faço lá, quando eu corro, que tá tendo um microtrauma aqui. Então, a fascite plantar não provoca o esporão de calcânio, né? Às vezes tem gente que tem tem a fascite, tem a dor aqui atrás, tem a dor aqui, mas não tem a dor aqui, ó. Uma coisa independe da outra, mas você pode ter as duas junto. Quando há inflamação no local, a gente já falou do sintoma, o sintoma mais comum é a dor na região plantar, especialmente na região embaixo do calcanhar, tá? Bem aqui, ela dói aqui, ó, nesses ossos aqui. A dor piora nos primeiros passos da manhã, que nem eu falei. Tem que fazer o exercício para melhorar o alongamento e diminuir a dor. Como que é o tratamento disso? Lá na minha cidade, que nem eu falei, não tenho médico e eu tô com dor, né? Eu vou fazer o alongamento, eu vou para controlar a inflamação. Como que eu faço esse alongamento? Tô tentando aqui pensar uma coisa bem comum que vocês podem ter em casa. Sabe uma garrafinha dessas garrafinhas de água de 500 ml? Você pode colocar, congelar, e aí você vai rolar ela aqui embaixo do seu pé, ó. É um tratamento para inflamação que você pode fazer, que o paciente pode fazer. Outro exercício é colocar uma toalha no chão e tentar pegar, ó, com as garras. Tentar pegar com os dedos para alongar aqui, ó. Aí alonga, tá? Calçados com um saltinho menor aqui, ó. 2 centímetros, tá? Para mudar o eixo. Para você jogar um pouquinho o corpo para frente, que aí você tira um pouquinho a pressão daqui do osso. Você joga o corpo um pouquinho para frente, muda um pouquinho do eixo. Essas são coisas que eu tô pensando que você pode fazer em casa, né? Palmilhas, aí entra na questão da fisioterapia. As palmilhas, geralmente, para quem tem esporão de calcânio, elas são vazadas. Elas têm um ponto aqui, ó, tipo um amortecedor, para que quando você pise, não pise no osso, tá? São coisas que você pode usar para melhorar. Ah, mas a pessoa é muito obesa, muito gorda, tem um peso muito grande, então precisa diminuir o peso. O uso de anti-inflamatório por curto período, porque o anti-inflamatório faz muito mal para o nosso intestino. Isso tudo eu tô falando, gente, coisas que você pode fazer em casa e coisas que você precisa do médico, tá? Tem pessoas que fazem
infiltração, o médico faz a infiltração aqui, injeção de corticoide. Quando os tratamentos conservadores não são tão eficazes, né? E cirurgia para retirar. Isso já é quando já está assim, no nível hard, no nível muito alto, tá bom? E essa cirurgia, ela é raramente indicada. Então, o controle de dor, a fisioterapia, o alongamento, esse gelo que eu falei para colocar aqui, a consulta com o médico, o saltinho para você colocar, tudo recurso que a gente pode usar, tá? As palmilhas, tem umas palmilhas que a gente... eu tô lá na minha comunidade, não tem quem faça palmilha, não tem fisioterapeuta, não tem como indicar. A gente tem na podologia umas empresas que fazem as palmilhas de silicone para aliviar a dor aqui, até o paciente chegar no recurso. Então, a gente precisa dessas informações para ajudar o paciente. Isso agora eu estou falando para as profissionais podólogas, tá? Às vezes o paciente chega lá, você não sabe o que fazer. Mas eu não sou médico. Mas você pode ajudar muito o seu paciente a melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Porque, gente, já pensou se acordar de manhã e não poder pôr o pé no chão? Porque dói. E você acorda com vontade de ir ao banheiro e não consegue fazer isso? Então é muito difícil. Então, se eu puder ajudar o meu paciente, colocar um gelo, esse negócio da garrafinha que eu falei, é uma coisa muito básica que você pode fazer em casa, para diminuir a dor, para até que ele chegue no recurso. Às vezes é um paciente que é polifarmácia, toma um monte de medicamento, então vai ter que tomar mais um medicamento, quando eu posso ajudá-lo de uma outra forma, fazendo a palmilha, colocando esse ajuste no calcânio, né? Fazendo os exercícios, vai melhorar muito a qualidade de vida do paciente, tá? A gente precisa saber dessas coisas para poder encaminhar, para poder dizer, seu fulano, seu Pedro, ou dona Joana, a senhora tá com uma inflamação nesse ossinho do pé. Mas eu nunca tive isso. Então, mas aí a senhora já passou dos 40, vamos falar dos 50, né, gente? 60 a mais, que é o público que mais procura podologia, tanto o público quanto o profissional, né? São 60 a mais, procura mais a podologia, porque as consequências do envelhecimento, elas vão chegando. Então, nós estamos mais longevos. É bom. A gente consegue ver os nossos netos, a gente consegue ver a nossa família, mas isso traz consequências para o nosso corpo, mesmo tendo a questão do antibiótico, das vacinas, do entendimento, da tecnologia. O corpo, ele continua sendo um corpo com ossos, com uma estrutura que foi feita para viver, por exemplo, 70 anos. Eu vou viver 70 anos, mas eu vou perder a minha gordura que eu tenho aqui embaixo do pé, né? E o nosso pé, não preciso dizer para vocês, ele que leva, ele que traz a gente. Tudo que eu vou fazer depende do meu pé. Eu preciso ir ao banheiro, eu vou andar, mas eu não saio, mesmo dentro de casa, né? Quem é dona de casa, quem já está aposentado, quem já está aposentada, tô aqui sentado no sofá, quero usar o banheiro, eu vou usar o que para pegar no banheiro? O pé. Então eu preciso fazer exercício nesse pé, eu preciso deixar essa musculatura, essa estrutura mais resistente. Como que eu faço isso? Com exercício físico, comendo direito, dormindo bem, controlando minha diabetes. Então, melhorar a qualidade de vida da gente, do ser humano, não só do público geriátrico, é muito importante, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar alguma pergunta, fazer algum questionamento das coisas que eu falo aqui, porque eu tô aqui com aonde que eu procurei, tá? As revistas que eu procurei, onde que eu pesquisei. Se vocês quiserem saber, eu posso mandar para vocês. Mas aqui na minha cidade, para ser uma podóloga que mora numa cidade onde não tem ortopedista, como que eu posso fazer? Eu passo para vocês, olha, você pode fazer isso, 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 isso. Conversar com o seu paciente. Isso tudo, gente, é do acolhimento do atendimento, tá? O acolhimento do atendimento também é muito importante. Ouvir o que o paciente está falando. Prestar atenção. Tá com uma dor no pé. Mas que horas que dói? Quando que dói? Como que é que dói? A gente, quando faz o curso técnico de podologia, a gente aprende tudo isso aqui, ó. Os ossos do pé, os músculos do pé, as falanges, onde que eu tenho as articulações do pé.
A gente aprende. Então, se eu sou uma podóloga e tô com essa dúvida, vou lá nos meus livros, com os meus professores. Geralmente a gente, quando dá curso, a gente deixa o contato e ajudar o nosso paciente para que todos nós vivamos bem, para que todos nós vivamos em abundância, e abundância também é saúde, tá bom? Esse é o nosso chá de hoje. Olha, eu falei bastante. Esse é o nosso chá com podologia de hoje. De novo, eu reitero aqui que se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer. Pessoal do YouTube, eu vou deixar gravado lá, vou subir no nosso canal, né, Giovana? Que é Spes Podologia. Eu quase decorei, tá, gente? Toda vez eu olho pra ela. É Spes Podologia, você entra lá, se cadastra, e aí cada vez que a gente coloca um vídeo novo ou um Reels, né? Esse nome aí que esse povo inventa. Coloca lá uma novidade no canal, aí ela vai aparecer para vocês que a gente colocou, tá? A gente coloca nas nossas redes sociais também, da Spes, no Facebook, no Instagram. Tem TikTok agora, né, Giovana? Olha, você viu como eu tô blogueira. Aqui, ó. Tchau, tchau para vocês. Até semana que vem.